Fala galera cartoleira, mais um Cartola Cast chegando, nosso podcast dedicado exclusivamente ao Cartola. Bernardo Edler tirou alguns diazinhos, né? Aquele chinelinho maroto, tá tendo mais férias que Igor Rodrigues, apresentador do Tá Na Área, o que não é fácil. E eu estou aqui, sou o Cássio Leitão, vou apresentar esse podcast. Temos dois ilustres convidados. Já vou apresentá-los aqui e já lembro de cara que essa rodada 37, já chegamos na penúltima rodada, impressionante como passa rápido, teremos apenas 9 jogos válidos, né? Esse jogo de terça-feira, São Paulo Internacional, não vai valer para o Cartola, portanto não escale ninguém do São Paulo, ninguém do Inter, mas vamos aqui apresentar nossos convidados. Eu começo com o ilustríssimo Bruno Capucho, do Cartola FC Brasil, um dos grandes influenciadores do mundo cartoleiro, é nosso embaixador do Cartola Express, que sempre manda muito bem, vai oferecer muitas dicas para a galera. Chega mais, Bruno, como é que está aí para essa 37ª rodada? E já adianta aí, a 36ª foi boa? Fala, Cássio, fala, Felipe, prazer novamente estar falando com vocês, prazer estar participando aqui do Cartola Cast. Bom, rodada 36 foi boa para mim, vamos dizer assim, foi boa porque eu consegui tá dentro do bolo ali que tinha um Cano, né? O Cano foi o grande diferencial da última rodada. Muita gente focando no capitão de Marcos Leonardo, focando no capitão Pedro Raul, que foram maus comparando ao Cano, que foi o grande mito aí, virou o 8º maior pontuador do Cartola, da história do Cartola, com 3 gols, 2 bolas na trave, 33 pontos. O cara mitou demais, então graças a Deus eu tava com o Cano, porque é reta final do Cartola, rodada 37 já chegando aí para a galera poder escalar. E quem está brigando ali nas ligas sabe que um jogador, uma rodada, pode mudar tudo nas ligas. E o Cano mudou muitas ligas aí ao redor do Brasil, com certeza. Muita gente que não tinha ele, muita gente que tinha ele de capitão. Então, vamos ver que essa rodada 37, se ela espera alguma grande surpresa, como foi essa última rodada 36 aí. Eu confesso que o Cano, se tivesse um Pedro disponível ali contra o Curitiba, eu ia ficar na dúvida, tá? E aí acabou que eu deixei ele no time, ele foi lá e procurou 33 e me ajudou muito. Fechei com 83 pontos, que eu considero até uma boa pontuação perante ao cenário da última rodada. Antes de apresentar o nosso próximo convidado, você que está no YouTube está vendo ele já, eu posso dizer que eu entrei pelo Cano, que eu não escalei o Cano, eu analisei os confrontos, como você falou, eu pesei esse Fluminense São Paulo, um jogo mais duro, se o Cano fizer gol, de repente faz um só, e porque o Cano é muito dependente dos gols. Aí, curiosamente, nessa rodada que ele faz 3, ele faz outros scouts que normalmente ele não faz. Então, ele incrementou muito essa pontuação dele, arrebentou quem botou o Cano, que é o seu caso também, né, Felipe Fred? Chega mais, Felipe Fred, que é um dos mais novos na nossa equipe de conteúdo do Cartola, mineirinho de Juiz de Fora, é de Juiz de Fora mesmo? Juiz de Fora. Chega mais para falar aqui nesse Cartola Cast e dar muitas dicas para a galera. Felipe Fred, que também é bom demais de Cartola. Fala, Cássius. Fala, Bruno. Primeiramente, uma honra estar aqui com o Cássius, que é o pai do Cartola, né? E o Bruno, a gente estava até falando em off aqui, que tá toda semana quase ganhando aí a Liga Brasileira de Cartola Express. É um cara que tem uma regularidade absurda, realmente. E é isso, cara. Rodada passada também fui muito bem. Cássio, que inclusive já conviveu com algumas eliminações contra mim nas ligas, né, Cássio? Já foi eliminado ali umas 3 vezes para mim. E essa rodada também dei a sorte ou competência de ter o Cano, né? Apesar do confronto difícil, não deixei de fora. O Cano no Maracanã é um cara com uma média de gols absurda mesmo. Acabei fazendo mais de 100 pontos, foi uma rodada muito boa aqui para mim. Tinha o Marcos Leonardo de capitão também, muita gente foi no Pedro Raul, isso fez uma boa diferença. Enfim, reta final agora, essa retinha final bem traiçoeira, né? Porque você tem que olhar não só os times que vão jogar, mas também se eles estão buscando alguma coisa ainda no campeonato, se eles já estão naquele ritmo de férias. Então, são 2 rodadas aí, ao meu ver, bem complicadas, assim, que times que são normalmente muito favoritos vão entrar meio que de corpo mole ali, né? Por não estar jogando por alguma razão além do cumprimento de tabela. Então, são rodadas difíceis e que dá para buscar uns pontinhos aí se você estiver atrás buscando a liderança das ligas. Maravilha. Agora você vê, né, Bruno? A gente convida o cara já chega alfinetando. E você sabe que alfinete... Aproveitou o momento aí. É lógico. Alfinete em bola de encher explode, né, cara? Mas
Faz parte do Cartola, tem que aproveitar os momentos para dar uma tiradinha no adversário. Um dos lemas do Cartola é a zoação, faz parte. Eu vou citar aqui rapidamente, para não passar batido, como acabou ontem, a seleção do Cartola na rodada 36. Vocês vão ver que foi uma rodada com muitas surpresas, exceto o Cano, né? O Cano mandou bem, garantiu o que normalmente ele faz, mas fez até muito além, como o Bruno disse, a 8ª maior pontuação da história do Cartola, com 33,50. O Felipe Fred subiu essa matéria, ele é o 3º gringo no top 10, lembrando que o Arrascaeta teve a maior pontuação da história do Cartola naquele 6-1 Flamengo no Goiás em 2019, 37,70. E o Rodallega, ano passado, fez 4 gols pelo Bahia no Fortaleza, e é o outro gringo no top 10, Arrascaeta uruguaio, Cano argentino, Rodallega colombiano. A seleção da rodada 36 ficou assim. Goleiro o Walter, que fez recorde de defesas nessa temporada, e acabou tomando um golzinho na reta final do jogo, senão ele ia pontuar ainda mais, ele ia para 18 pontos, sem defesa de pênalti, seria uma pontuação raríssima para goleiro, mas foi muito bem o Walter, goleiro do Cuiabá. Laterais, Natanael do Coritiba, fez 11,80, aliás, é um lateral para olhar a questão dos desarmes, é muito bom de desarme esse lateral do Coritiba. E Dudu do Atlético Goianiense deu assistência para o gol do Luiz Fernando, né? Fez 8,30. Na zaga, Lucas Halter do Goiás, que ganhou o SG e mandou uma bola na trave, fez 10,90. Aliás, muita gente pediu essa bola na trave do Pedro Raul, só porque o Lucas Halter pintou o cabelo, confundiram ele com o Pedro Raul. O mercado do Internacional fez 9,30. O Inter sempre muito bem na defesa, né? No meio de campo, não dá para dizer que é uma surpresa ele jogar bem, mas essa pontuação do Juninho do América Mineiro é surpreendente, 18,30, é um dos grandes jogadores do América, né? Mas arrebentou no Cartola com 2 gols. Ranielli do Avaí, outra surpresa na rodada, é um dos poucos destaques do Avaí, mas para fazer 12,40 num jogo fora de casa contra o Santos é surpreendente. E o meio de campo, mais um visitante, Atuesta do Palmeiras, fez 12 pontos. O Atuesta finalizou umas 6, 7 vezes. Ele deu muito azar numa bola lá que o Walter espalma e vai no travessão. Merecia um gol, mas acabou não fazendo. O Walter evitou algumas do Atuesta. No ataque, a gente já falou do Cano, né? 33,50. O Zé Flaco Lopes, do Palmeiras, que fez o gol do Verdão, já campeão brasileiro, fez 13,80. E para fechar a rodada, o Tiquinho Soares arrebentou no Atlético Mineiro Botafogo, fez 13,20. Esse jogo foi muito curioso, cara. Teve um recuo de bola do Luiz Henrique, que o Lucas Perry pegou com a mão. Cara, ninguém do Atlético reclamou, a arbitragem não deu, a transmissão não reparou. Eu falei, mudou a regra do futebol. Teve um recuo, o goleiro pegou com a mão e ninguém falou nada. E o técnico foi o Mano Menezes, né? A gente sabe que um técnico que vence o jogo sem tomar gol, normalmente ele pontua bem. O Mano Menezes fez 7,14. Não sei se eu falei a pontuação do Tiquinho, ele fez um gol, deu uma assistência na vitória do Botafogo, fez 13,20. Então, muitas surpresas nessa rodada. O Tiquinho não chega a ser uma surpresa. A surpresa maior é o Botafogo vencendo o Mineirão, né, que é sempre difícil, mas o Botafogo já mostrou que é um time forasteiro, né, quando joga fora de casa. O Cardoso Alvinegro, grande influenciador, já está pedindo para esse jogo contra o Santos ser na Vila Belmiro, que o Botafogo está ganhando tudo fora. Como é que é a análise de vocês? Quem que mais surpreendeu dessa seleção da rodada 36? Começo por você, Bruno. Eu acho assim, que, eu falar a verdade, o jogo do Fluminense contra o São Paulo, o Fluminense pressionando demais, me surpreendeu também. Os 3 gols do Cano, eu imaginava que o Cano estava numa boa fase, mas me pegou um pouco de surpresa, aqueles 3 gols, 2 bolas na trave, a quantidade de volume que o Fluminense vem apresentando. O Fluminense é um time do Diniz, normalmente, são times que atacam muito, mas esse volume que o Fluminense apresentou, dando esse monte de bola para o Cano, e o Cano fazendo 33 pontos, para mim, me surpreendeu. O último jogo da rodada, entre Atlético Mineiro e Botafogo, também foi uma grata surpresa, lógico que para os alvinegros do lado do Botafogo, porque o Atlético Mineiro é um time que é o atual campeão brasileiro, né? Agora não, né? Mas foi o campeão brasileiro de 2021, tem a 3ª maior folha salarial do Campeonato Brasileiro, e hoje está na 8ª colocação do campeonato, brigando aí, talvez, 8ª não, né? Hoje está na 8ª colocação,
talvez podendo até ficar de fora de uma fase pré da Libertadores, uma fase da Libertadores, inaugurando o estádio ano que vem. Então, na verdade, o Atlético Mineiro foi uma decepção para mim para essa última rodada. Eu acho que é basicamente isso que eu vejo. Talvez eu tenha esquecido de algum outro jogo aqui. E falar a verdade, me surpreendi um pouco também com o jogo do Santos e Avaí. Eu esperava que o Santos fosse ter uma boa vitória sobre o Avaí. O Avaí, já rebaixado do campeonato, tendo muitas modificações, jogando jogadores que não fizeram nenhuma partida ainda. Foi a primeira partida de alguns jogadores lá nesse jogo contra o Santos. E eu esperava um pouco mais do Santos também. Acabou decepcionando muitos cartoleiros, tomando gol. E o Marcos Leonardo, que fez só o gol de pênalti e mais nada no começo do jogo. Não teve mais nenhuma finalização, nenhuma FD, nenhuma FF. Foi só o gol do pênalti, só o pênalti sofrido. E é isso. Então, para mim, foi os destaques da última rodada. E você, Felipe, quem que te surpreendeu aí nessa seleção da rodada? Eu fui um dos iludidos com o Marcos Leonardo. Primeiro lance do jogo, pênalti sofrido, gol, era meu capitão também. Eu falei, vai deslanchar. É uma pontuação boa, né? Mas para aquilo que se desenhava, eu esperava muito mais. Quem te surpreendeu nessa seleção da rodada aí, Felipe? O Marcos Leonardo acabou sendo uma pontuação até ótima no meu caso, porque a maioria da galera estava com o Pedro Raul de capitão, né? E ele foi bem melhor que o Pedro Raul, apesar de não ter despontado tanto, igual a gente imaginou quando ele fez o primeiro gol, até porque o Marcos Leonardo é um cara muito participativo e costuma ter muitas finalizações durante o jogo, isso não aconteceu. Mas o meu destaque para a seleção vai para uma situação, eu acho, inusitada, assim, né? O goleiro e um atacante que se enfrentaram estão na seleção, né? O José Lopes do Palmeiras e o Walter do Cuiabá. Normalmente, obviamente, quando você escala um goleiro, você espera que ele não sofra gols. Quando você escala um atacante, você espera que ele faça gols. E dessa vez aí o Walter fechou o gol. Se alguém escalasse os dois, iam chamar de maluco, né? Maluco, completamente maluco da cabeça. Mas o Walter é um cara que tem feito muitas defesas. Esse jogo a gente estava acompanhando na redação e ele não parava de fazer defesa. A gente começou até a pesquisar para saber se seria recorde de pontuação. Se não me engano, a maior pontuação de goleiros é do Felipe Alves, do São Paulo. E o Walter estava se aproximando até o gol do Flaco Lopes, do Palmeiras. E acabou tirando ele de fazer uma pontuação mais expressiva, né? Mas é um detalhe muito curioso aí. Um goleiro e um atacante que se enfrentaram estando na seleção da rodada. Bem pontuado, Felipe. Muito raro. E a gente segue sem recomendar essa estratégia, tá? É muito raro de acontecer. Não faça isso, porque o gol que o seu atacante faz tira pontos do goleiro. Então, é bom não se atrever. De vez em quando vai dar certo, vai dar sorte. Vamos lá. Falar dessa 37ª rodada. Eu já adiantei lá no início que teremos 9 partidas válidas. São Paulo e Inter se enfrentam nesta terça-feira. Esse podcast está sendo gravado nesta terça-feira, 8 de novembro. Não vale para o Cartola, portanto, o mercado fecha nesta quarta-feira, 9 de novembro, às 18h30, horário de Brasília. E a rodada tem os jogos válidos, são os seguintes: Fluminense e Goiás, Avaí e Ceará, Coritiba e Corinthians, Fortaleza e Bragantino, Palmeiras e América Mineiro, Juventude e Flamengo, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, fechando na quinta-feira, Atlético Mineiro, Cuiabá, Botafogo e Santos. Bruno, você tem anos de experiência no Cartola. Qual é a principal estratégia para o cartoleiro reduzir a diferença e, quem sabe, passar nessa reta final? O que você aconselharia de cara aí? E daqui a pouco eu pergunto os principais jogos que vocês estão de olho aí na rodada. Eu, particularmente, o que eu uso de tentar buscar algo diferente, lógico que isso não é regra, tá? Não quer dizer que vai sempre funcionar, é buscar um capitão alternativo. Na última, a gente sabia que o Pedro Raul, por pegar o pior time do campeonato, time já rebaixado, teria grande foco de grande parte dos cartoleiros, e realmente foi o capitão mais claro da última rodada. O Marcos Leonardo foi o segundo, acho que foi o Cano o segundo mais claro da rodada, né? Mas a gente sabia que a galera das ligas, a galera que joga sério, conhece aí o desempenho dos times e via que o Avaí estava muito mal. Então, acho que o Marcos Leonardo foi até mais escalado nas ligas que eu participo de capitão, e o Cano ficou um pouco de lado e conseguiu aquela baita pontuação. Eu, particularmente, procurar um atacante um pouco mais alternativo para ser o capitão,
Eu foco bastante no capitão, no atacante como capitão, e às vezes focar em um sistema defensivo a mais. Vamos supor que eu esteja um pouco mais confiante no SG do Fluminense contra o Goiás, ou no SG do próprio Palmeiras, que não vai ser tão novidade, né, para essa rodada, você botar 3 ou 4 defensores. Então, eu particularmente faço esse tipo de estratégia. Capitão alternativo e procurar defensores a mais de uma equipe para o SG, para diminuir também a quantidade de times, não pulverizar tanto a defesa com vários SGs, esperando que todos eles vão segurar o SG. Então, eu particularmente faço isso. Felipe, eu citei os jogos da rodada, você vai por esse caminho mesmo, Fluminense e Palmeiras principalmente, e dá para confiar no Atlético Mineiro, Felipe? Pergunta que não quer calar, né? Olha, é muito complicado esse jogo do Galo, ao meu ver, principalmente pela fase do Atlético Mineiro, que não é das melhores, e pelo fato do Cuiabá ter que vencer o jogo a qualquer custo, né? Cuiabá está em 16º, são 4 pontos que separam o Cuiabá do Atlético Goianiense, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Então é um time que vai pro tudo ou nada nesse jogo do Mineirão. Acredito em um confronto bem difícil pro Galo. É favorito sim, porque tem mais qualidade, está jogando em casa, mas a fase do Galo não é muito boa e tem esse fator a mais aí do Cuiabá tá brigando contra o rebaixamento e precisando muito da vitória. Mas os confrontos que eu destaco, sem dúvida, são do Fluminense contra o Goiás. Acho que principalmente na parte ofensiva e dos dois times, né? Assim, Goiás, a gente tem o Pedro Raul, que é meio que o Botafogo dos atacantes, assim, né? Fora de casa, ele é um cara que está com uma média surpreendente, melhor que em casa, inclusive. E os jogos do Fluminense normalmente são jogos com gols, né? Para os dois lados. O Fluminense é um time que faz muitos gols, mas que também sofre gols. Então, é um confronto para ficar de olho. E o líder Palmeiras se despedindo da sua torcida, né? O último jogo do Palmeiras em casa aí nesse Campeonato Brasileiro contra o América Mineiro. E a gente tem o tempero especial do garoto Endrick, né? Acho que é uma opção para a galera ficar de olho aí na rodada, nesse Palmeiras do Abel se despedindo da torcida. Um jogo com um toque festivo, digamos assim, mas com a América Mineiro também brigando aí pela sua classificação para a Libertadores. Acho que são os confrontos que a gente pode dar mais destaque e que vão ter mais escalações aí na rodada. Ô Bruno, dá para confiar no Botafogo, que é um dos melhores visitantes, mas tem a 18ª melhor campanha como mandante? A campanha do Botafogo em casa é pior que o do Avaí, por exemplo, que é um time que já está rebaixado. Dá para confiar nesse Botafogo contra o Santos na quinta-feira? O Cássio, na penúltima rodada, né, que foi Botafogo Cuiabá, tem um grupo aqui só dos administradores aqui do Cartola FC Brasil. Eu até mandei no grupo bem assim a seguinte frase: falei, galera, estamos na rodada 35 do Cartola 2022. E uma das regras básicas do Cartola é nunca confie no Botafogo. Em casa, principalmente. Em casa, principalmente, porque o Botafogo é um time. O Botafogo, eu falo também muito do São Paulo, visando o saldo de gols, são equipes que, particularmente, por mais que a gente veja a galera um pouco mais assim, entendendo para aqueles times, fala, cara, mas não dá para confiar no Botafogo. Qualquer momento pode tomar um golzinho bobo, pode. Tem coisa que só acontece com o Botafogo, né? Aquela famosa frase. Então, eu, particularmente, eu fico sempre um pé atrás na hora de colocar um ou dois defensores do Botafogo. Um já acho exagero, já acho muito. 2, então, é demais. Aí, cogito sempre não colocar. Então, eu fico sempre receoso, parte defensiva, logicamente, mas na parte ofensiva tem um Tiquinho que joga muita bola, estava na seleção da última rodada aí, 36, e é um grande jogador e eu acho ele uma boa para essa rodada de novo contra o Santos. Boa. Tem um cara me chamando muito a atenção, que é o Marçal. O cara parece que tem nível europeu mesmo, jogador muito intenso, forte, e tem me impressionado aí. Para mim, é um dos melhores laterais do campeonato. O Felipe, e esse Juventude Flamengo? Dá para confiar nesse Flamengo desmobilizado, com vários jogadores já de férias, com o Marinho suspenso? Dá para pensar em alguém do Flamengo ou é furada? Olha, é um jogo em que teoricamente o Flamengo é favorito, né? Pelo que a gente já citou aqui, o Juventude já rebaixado, é o pior time desse Campeonato Brasileiro. O saldo de gols do Juventude é 37 negativo, então é um time que sofre muitos gols, faz poucos gols. Tá no vermelho, Cássio? Que isso.
Mas, enfim, o Flamengo é um time que, nessa reta final, está bem imprevisível, assim, né? Mesmo esse time reserva tendo feito ótimos jogos, também fez jogos em que não teve poderio ofensivo que a gente esperava. Mas tem bons nomes. Tem o Cebolinha, acho que é o principal nome do Flamengo para essa rodada, talvez. O próprio Matheus França, que não fez uma grande rodada agora, fez 3,9, se não me engano. Mas é um cara que você faz aquele hack de escalar seu time no 4-2-4, né? Porque ele tá como meia, joga como atacante, pisa muito na área. Tem bons nomes o Flamengo. Eu não acho um confronto óbvio, pela dificuldade que o Flamengo tem, inclusive, de jogar no Alfredo Jaconi, e pelo momento dos dois times, né? Os dois times não estão jogando por mais nada, assim. Se fosse para apostar em alguém do Flamengo, eu iria no setor de ataque, isso sem dúvida nenhuma. No setor de defesa, acho que é um jogo bem imprevisível pelo momento dos dois times que estão de férias aí, basicamente, né? Será que tem chance de pintar um Pedro, um Gabigol, um Everton Ribeiro? Pedro com certeza não, imagina. Quebra a perna dele, fica fora da Copa. Cai aquela chuva no Alfredo Jaconi, estádio alagado, pesado, não vai para o jogo, né? Não, acho que não vai ninguém, não. O Flamengo deve divulgar os relacionados daqui a pouco, né? Eu imagino que seja boa parte daquela galera que viajou para Curitiba, né? Já tem a certeza da ausência do Marinho, que está suspenso. Vamos lá, começar pelas opções por posição. Começo com você, Felipe. No gol, diga aí 2 opções que você enxerga como interessantes. Bora, começando pelos goleiros, então. Tem um goleiro que eu tenho escalado bastante nas últimas rodadas, que é o Cássio, do Corinthians. Ele foi meu goleiro nessa rodada, inclusive, fez 9 pontos. Quando o Corinthians joga em casa, aí eu nem penso, sinceramente, eu já coloco o Cássio direto, porque tem uma média em casa muito boa, e pega o Coritiba essa rodada, né, o time que vem de vitória, vem embalado, e que deve fazer com que o Cássio tenha que fazer algumas defesas. É um goleiro diferente do que vai ser mais escalado, eu acredito, essa rodada, mas é uma boa aposta. E o grande nome da rodada, para mim, esse eu acho que não vai ter muita dúvida, é o Everton, do Palmeiras. É outro também que em casa tem bastante SG, né? Dos 31 jogos do campeonato, ele segurou SG em 15, fez 82 defesas já. Enfim, é um goleiro com uma regularidade muito boa, até pela defesa que tem o Palmeiras também, que costuma não sofrer muitos gols, né? Acho que o Everton vai ser o cara aí da rodada, o goleiro talvez entre os mais escalados. E na tua visão, tem outras opções aí no seu radar, Bruno? Olha, eu acho que esses dois, eu acho que o Everton, para mim, está bem acima dos demais mesmo, mas eu cito também o Santos. Juventude, nos últimos 3 jogos, não marcou gol. Não fez gol no Goiás, não fez gol no Atlético, não fez gol no Coritiba. Juventude, como já foi explanado várias vezes aqui, pior time do campeonato. E por mais que seja um confronto de 2 equipes que já não estão brigando por mais nada, né, vamos dizer assim, porque o Juventude já caiu, o Flamengo só cumprindo tabela ali. Se jogar o Santos, né, vamos ver se joga ou não. Acredito que agora deva jogar, né? Eu acho ele um baita nome, até pelo retrospecto recente do Juventude, com muita dificuldade de fazer gols. E eu cito também o Fernando Miguel. Gosto do Fernando Miguel para essa rodada. Ele, mesmo tomando gol na última rodada, fez 4 pontos. Vem sendo bastante exigido, né? Nesses últimos jogos. Fortaleza deu uma patinada na questão do sistema defensivo, começou a tomar alguns gols nessas últimas rodadas, vinha de muitos jogos sem sofrer gols, mas eu gosto na questão de defesas. Eu acho que o Fernando Miguel, o próprio Cássio são goleiros um pouco mais seguros, aqueles goleiros menos espalhafatosos, né, que conseguem também ter bastante defesa, e eu gosto da opção dele para essa rodada também. E o Fortaleza vai enfrentar um Bragantino muito irregular, né, com muitos desfalques. Não terá, por exemplo, o Raul, não terá o Aderlan, não terá o Arthur. Então vai bem enfraquecido e depois tomar de 4-1 em casa para o América Mineiro. Então vai bem estremecido aí o Bragantino. Um bom jogo para o Fortaleza confirmar seu favoritismo. Vamos para a lateral, então? Começo contigo, Bruno. Dá 2 opções de lateral aí para essa 37ª rodada. Lateral, o primeiro que a gente não pode deixar de citar, por mais que eu veja os do Palmeiras também grandes opções, mas o Juninho Capixaba, ele, mesmo sem SG nas últimas rodadas, o último jogo mesmo, ele fez 3,8, tem uma média fenomenal dentro de casa. Última rodada que fez dentro de casa, ele anotou 24,3 pontos para lateral, sem SG, marcou 2 gols.
Então, o Juninho Capixaba, para mim, é aquela unanimidade da rodada, aquele jogador que é difícil deixar de fora. Bate algumas faltas, alguns escanteios, isso pode gerar, quem sabe, uma assistência, pode acontecer gol, como ele fez 2 contra o Coritiba na rodada 34, então o Juninho Capixaba é meu favorito. E eu vou citar, lógico, também os 2 do Palmeiras, só tem que ver se vai ser os 2 mesmo titulares, né, o Marcos Rocha e o Piquerez. Na última rodada, o Vanderlan, que jogou no lugar do Piquerez contra o Cuiabá, então será que vai manter os titulares? Aí muita gente vai estar se perguntando, será que o Palmeiras vai se manter concentrado para esse duelo contra o América que venceu de 4-1 o Bragantino na última rodada, mas muita gente pensou assim também lá no jogo contra o Fortaleza, né, e o Palmeiras chegou para aquele duelo já sabendo que seria campeão brasileiro, já que o Inter tinha perdido o jogo contra o América mais cedo, e o Palmeiras foi lá e passou o trator para cima do Fortaleza, venceu de 4-0, os defensores foram muito bem, Marcos Rocha foi muito bem. Então, eu priorizaria esses aí, particularmente, para a rodada. Os 2 Palmeiras, Marcos Rocha e Piquerez, junto com o Juninho Capixaba, são meu top 3 aí de laterais para a rodada. Bom demais. É curioso, né? Óbvio que não vai ter entrega, mas para o Palmeiras é melhor perder esse jogo. De repente, dar uma vaga na fase de grupos do América Mineiro, né? Obviamente que não vai acontecer isso, vai querer se despedir da torcida com mais uma vitória. Campanha impressionante do Palmeiras, apenas 2 derrotas. Tem outros nomes aí na manga, ô Felipe Fred? O que você acha de Samuel Xavier para essa rodada? Olha, eu acho que vai ser difícil fugir do que o Bruno falou aí, tanto os do Palmeiras quanto o Capixaba, mas eu vou citar 2 laterais de clubes cariocas aqui que têm feito bons campeonatos. Um é o Samuel Xavier mesmo, que você falou, é um cara que tem participação ofensiva nesse time do Fluminense, já tem 2 gols, 2 assistências no campeonato. Não vem de boas rodadas, é verdade, mas é um jogador que tem um bom potencial ofensivo nesse time do Fernando Diniz e tem confronto em casa aí contra o Goiás. E outro lateral que eu vou citar também, que joga fora de casa, talvez uma aposta um pouco mais ousada de um jogo que a gente já comentou aqui, é o Ayrton Lucas do Flamengo. É um cara que tem feito ótimos jogos com a camisa do Flamengo, muita explosão, muita velocidade, marca bem, chega bem na frente, participa com assistências também, tem o desarme, enfim, é um lateral que acho que não vai ser tão escalado assim nessa rodada e pode ser um diferencial aí nesse time do Flamengo, esse confronto que ele é um pouco difícil de analisar, como a gente já comentou, mas o Ayrton Lucas pode ser uma peça para te diferenciar aí nessa rodada, quem sabe fazer uma pontuação acima da média, a média dele que inclusive é muito boa, que é de 5,07. Bons nomes. Estou de olho em vocês. Nada de Atlético Mineiro, hein? É que a fase é de desconfiar mesmo. Em casa contra o Cuiabá e Atlético Mineiro não está sendo falado, estou impressionado. Mas vamos lá, vamos partir para a zaga então. Começo contigo, Felipe. Dá 2 nomes aí que você enxerga com boa possibilidade para a rodada. Olha, a zaga, inclusive, vejo ótimos nomes para essa rodada, muitas boas opções. O nome que dificilmente estará fora do meu time e de muitos cartoleiros é o Gustavo Gomes, do Palmeiras, né? Palmeiras jogando em casa. Tanto Gomes quanto Murilo são excelentes opções sempre que o Palmeiras joga em casa, basicamente. Mas nesse duelo aí, para não ficar em cima do muro, eu vou com o zagueiro paraguaio, tem uma média superior, tem 8 gols no campeonato, né? Um número de atacante, desarma bem. Enfim, é um cara que com certeza estará no meu time e provavelmente estará entre os mais escalados. Outro zagueiro que eu vou citar, para a gente ficar de olho, buscando diferenciar um pouco também, é o Cuesta do Botafogo. Não dá para confiar tanto no Botafogo em casa assim, como a gente já citou, mas é um cara muito importante para esse time e quando o Botafogo vai bem, passa muito pelo Cuesta, né? Tanto na parte defensiva, tem uma média superior a 2 desarmes por jogo, e faz seus golzinhos de cabeça também. Então, para você que está tentando buscar pontos, pode ser uma opção boa para essa rodada aí, o Cuesta do Botafogo também. Boa. E você, Bruno? Quem está aí no seu radar? Gemerson, nem pensar, né? Vocês estão de mal com o Galo, né? Gemerson, tá difícil. Agora está, se não me engano, o Júnior Alonso provável, mas eu tenho até minhas dúvidas se o Júnior Alonso vai ser titular contra o Cuiabá, já que contra o São Paulo ele fez uma péssima partida, foi substituído no intervalo, e no último jogo contra o Botafogo, quem jogou foi o Hever. Mas se jogar o Júnior Alonso, jogar o Hever, tanto faz. Para mim, é para fugir do Galo.
Esses zagueiros estão complicados mesmo. Eu vou citar aqui um pouco menos de confiança, porque para mim os mais seguros mesmo são os que o Felipe citou, que é os dois do Palmeiras, que é o Murilo e o Gustavo Gomes, junto com o Cuesta, logicamente. Os dois do Fluminense. Para mim está um pouco abaixo, tá, desses aí que foi citado pelo Felipe. O Manuel e o Nino. O Manuel teve um período do campeonato que estava fazendo muitos gols, mas nos últimos jogos vem decepcionando, fazendo poucos gols. E pega o Pedro Raul, né? Carrasco de SGs, principalmente jogando fora de casa. Como que o Felipe citou aí? É o Botafogo, né? Botafogo dos atacantes aí, que faz gol fora de casa. Então, o SG do Fluminense fica sempre muito exposto, até pela proposta de jogo do Diniz. Mas quem sabe o Manuel pode surpreender, tanto ele como o Nino. Se for olhar para a bola, eu prefiro o Nino, mas questão de bola aérea, de força ofensiva também nas jogadas do Fluminense, o Manuel vem aparecendo mais, 28 jogos, 4 gols, e eu citaria esses daí como a minha segunda prateleira aí para zagueiro. Beleza, vamos partir para o meio de campo, o lugar dos craques. Vou apertar a tecla de novo, para ver se é acionada com sucesso. Zaratio é uma possibilidade, Bruno? Ou você está fugindo? E dá outros nomes aí para a galera, por favor. O Zaratio é um jogador que eu escalo, mas eu vou às vezes na teimosia, que não é um jogador que me passa tanta confiança, não. Assim, ele vem pontuando bem nesses últimos jogos, mas o time do Atlético não está correspondendo, né? E quase sempre, quando há trocas no Atlético, é envolvendo o Zaratio, ele sendo substituído. São poucos jogos que ele jogou o tempo todo. Ele vem aparecendo muito na questão dos desarmes, vem fazendo sua média básica ali. Na última mesmo ele fez 3.3, mas não é um jogador que me passa tanta confiança, não. Parece que dá para abrir mão tranquilamente dele, assim como o Nacho. O Nacho ainda mais, né? O Nacho... Botei ele contra o Juventude, perdeu o pênalti aí, Cássio. Não é só você não, tá, cara? Botei ele contra o Juventude, perdeu o pênalti. O mais recente foi Alan Patrick. Mais né? recente, pênalti perdido. Nossa, imagina. Eu contra naquela rodada 33, acho que foi o Thiago Galhardo e o Nath. Pô, o Nath estava na dúvida, muita gente abriu mão do Nath, é um grande diferencial, ele perdeu o pênalti, então é um jogador que a gente busca como diferencial, mas não me passa tanta confiança. Eu priorizaria o Gustavo Scarpa, logicamente, é o grande nome do meio de campo, que vai ser novamente uma unanimidade para essa rodada. Eu acho que outro jogador que pode surpreender é o Wellington Rato, pouco a gente vai estar escalando ele. Eu gosto bastante do Rato, é um jogador bem ofensivo, joga bem próximo dos atacantes ele também, é bem válido contra o Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense a gente sabe que tem um desempenho bem inferior também fora de casa. E o Arias, que não foi bem na última rodada, acabou negativando aí contra o São Paulo, pega um Goiás e essa dobradinha Cano e Arias tá demais. Agora ele foi mal, né, contra o São Paulo, mas para esse jogo contra o Goiás, eu acho que o Arias é difícil deixar ele de fora, tá? Acho que não vai deixar de fora da área. Assim. Então, esse detalhe do Zaratio que você falou é curioso, que no fim das contas os cartoleiros foram muito prejudicados com essa questão das 5 substituições. Porque os técnicos normalmente mexem na frente, né? Do meio para o ataque. Então, dificilmente nossos meias e atacantes completam os 90 minutos. É muito raro isso. E quando o time não está ganhando, então, que o técnico precisa mexer, sobra sempre para um meia, para um atacante. Isso acaba tirando tempo de pontuação, né, dos atletas. E você, Felipe, para o meio de campo, para onde você está apontando? E se o Ganso já entrou no seu radar, que está jogando de bola criança, é uma brincadeira. Cara, o Ganso joga um absurdo, assim, esse Campeonato Brasileiro, ele tem sido o dono do meio-campo do Fluminense, mas, assim, ele é sempre o cara que está logo antes do que vai dar pontuação para o Cartola, né? Então, ele é o cara que quebra a linha para o Arias, por exemplo, dá o passe para o Cano. Enfim, ele não tem tido uma pontuação tão positiva quanto o Arias, por exemplo. Só um dado curioso do Arias aqui, estava olhando aqui na página do Cartola, né? Se você abrir as últimas rodadas dele, ele tem uma regularidade que uma rodada ele vai bem, outra ele vai mal. Uma ele vai bem, outra ele vai mal. Uma ele vai bem, outra ele vai mal. E na última ele foi mal. Então talvez isso seja um bom sinal aí para ele ir bem.
O Ganso tinha um lance assim do Terans. O Terans estava uma época que estava assim também. Quando você escalava, ele ia mal, né? E te deixava ele de fora, ele dava aquela mitada. Mas o Ganso é um cara que, assim, nesse duelo com Arias, para mim, ele sempre vai sair perdendo. Assim. John Arias é um cara que dificilmente vai ficar fora do meu time essa rodada. E eu vou dar uma opção bem ousada para a rodada, que é um cara que eu acompanhei o último jogo, inclusive, e ele entrou no segundo tempo e participou, assim, poucos minutos em campo, de uma maneira muito intensa do jogo, e foi bem demais, que é do Fortaleza. Ele está como provável agora, vale ficar atento aí até a hora do fechamento do mercado, se estará também, mas que é o Otero. É um cara que, quando entra, é o dono das bolas paradas do Fortaleza, tem um confronto, que é um confronto bem chama-gol, né? Esse Fortaleza e Bragantino, acredito em um jogo de gols para os dois lados, e caso jogue mesmo, é um cara que, para o Cartola, ele é muito bom, porque ele pega a bola e chuta, assim, é impressionante, chuta muito bem o Otero, fez um golaço de falta, meteu bola na trave, se não me engano, na última rodada, é um nome bem fora da curva, muito pouco escalado, provavelmente, mas se for para campo, jogar os 90 minutos, acredito uma ótima pontuação dele, pode ser um diferencial para essa rodada aí. E outro cara do Fortaleza também, que eu tenho escalado buscando a média básica em algumas rodadas, é o Lucas Sacha, cara. É um cara que desarma bastante aí, tem 65 desarmes em 18 jogos, e mesmo sem participação ofensiva, sempre consegue garantir seus pontinhos, tem uma média de quase 5 pontos por rodada. Esse é um confronto bem interessante, ao meu ver, assim, que tem nomes que vão te diferenciar, mas que são bons nomes para rodar esse Fortaleza e Bragantino. Só aproveitando o gancho aqui, aproveitando que o Felipe citou aí o Otero, e o Cássio tinha até comentado também, o outro jogador que não joga no Bragantino é o Lô Mônaco, que é o zagueiro, que está suspenso também. E ele já era reserva porque assumiu titularidade devido à lesão do Léo Ortiz. E hoje está provável o Natan e o Help como titulares, além do Douglas Mendes, que deve jogar improvisado com o zagueiro, deve jogar improvisado no lateral. Então, é uma informação a mais aí. Muitas dúvidas aí na defesa do... Então o time bem desfalcado mesmo do Bragantino. E o Andrés Hurtado estava machucado. Vamos ver se o Andrés Hurtado tem possibilidade para voltar. Realmente, o Bragantino muito desfalcado para pegar o Fortaleza. Vamos para o ataque. Eu estou aqui com um mineiro e um capixaba. Eu sou carioca, né? Dá para eu utilizar um ataque bairrista, Felipe? Com Tiquinho, Cano e Everton Cebolinha, só jogadores do futebol carioca? Ou tem outros aí para a galera acreditar nessa rodada? Olha, você citou 3 ótimas opções, cara. Assim, o Cano... eu não vou cometer o erro que muitos cometeram na última rodada de deixá-lo de fora jogando no Maracanã. Já vou colocar de capitão e se for mal, paciência, mas não vou deixar de fora jogando no Maracanã. Acredito que é uma das unanimidades dessa rodada novamente. Tiquinho Soares, com um pé atrás pelo Botafogo jogar no Engenhão. É um cara que tem uma boa média básica, é um bom nome, sim, sem dúvidas, mas não acho que ele é unanimidade, como é o caso do Germancano. E o Cebolinha eu acho um pouco mais ousado, mas também é uma boa opção, assim, pelo fato do Flamengo jogar fora de casa e a gente não saber como vai o Flamengo para o jogo, se serão muitos garotos, se vai ser um time muito mexido ou se vai ser aquele time B que a gente conhece com Arturo Vidal, Vitor Hugo, enfim, ou se vai mais com os moleques da base mesmo do Flamengo, mas é um bom nome, sem dúvida, sim. E citando novamente Fortaleza e Bragantino, Thiago Galhardo, né? É um nome interessante para ficar de olho nessa rodada. Acredito que esse vai ter um número considerável de escalações também, jogando em casa. É um cara que a última bola do Fortaleza costuma ir nele, pode ser uma boa opção também. Sobrou gente para você, Bruno? Dudu e Rony, Keno, Vargas, Atlético Mineiro, não é possível, vai passar batido nesse podcast. Então, esse tá um menino mesmo, o Hendrick. Ficou de fora do último jogo contra o Cuiabá. Dudu e Rony jogaram. Eu garantiria também o atacante do Palmeiras. Jogo em casa, Palmeiras, melhor ataque do campeonato. Cano, então, já tem tá ali, ó. Você bota ele e deixa ele lá. Pode decepcionar? Pode, mas o que ele já fez de ponto para muita gente na última rodada já está cobrindo aí caso ele venha decepcionar. Então,
Cano já garantido. Eu garantiria essa segunda vaga, um atacante do Palmeiras. Preferência minha, Rony, Endrick e Dudu, nessa ordem de preferência. Ou até mesmo fazer a dobradinha de Rony, Endrick, enfim. Até porque teve uma opção também que não foi citada na última rodada, ou na última posição, que no caso foi meio de campo, é como o Felipe falou lá no comecinho do nosso podcast aqui, que você jogando com o Matheus França, que é outro meia bem interessante para a rodada, você vai estar jogando num 4-2-4, porque ele vem jogando assim, de atacante, jogou assim grande parte do jogo contra o Coritiba, depois entrou o Matheusão e ele acabou voltando, recuando um pouquinho mais, mas para compensar talvez a ausência de um atacante do Flamengo, né, já que pega o Juventude, tem o Everton, e enfim, dá até para fazer uma dobradinha dos dois lá do Palmeiras, o Rony e o Endrick, e puxar um jogador do Flamengo no meio de campo, acho que é bem interessante também. Mas eu garantiria, particularmente, um atacante do Palmeiras para esse jogo contra o América. Mesmo sabendo que o América vem sendo um time difícil de ser batido nesses últimos jogos, até por esse poderio ofensivo do Palmeiras, por esse reencontro com a torcida, dando a despedida lá. E a gente viu que contra o Fortaleza, os caras não relaxaram nenhum segundo. Os caras, aqui, ó, concentração, frieza o tempo todo, igual o Abel mesmo diz, Abel Ferreira. E é isso. Acho que o meu foco seria mais nos atacantes do Palmeiras também, completando esses atacantes já citados pelo Felipe. Beleza, bom demais. E nada do Galo, né, Cássio? E Galo, Não, o Galo... Ah, tá. Aproveitando então, já que voltou aqui para mim, voltou a bola para mim, que eu vou citar o Vargas. Vargas fez um bom jogo contra o São Paulo, né? Fez 2 gols. É o cara do pênalti do time do Atlético Mineiro. Dá para citar o Vargas aqui também. Ele mas fez um gol anulado contra o Botafogo também, né? Aliás, cara, eu não vi impedimento ali não, mas o VAR no Brasil é difícil de explicar, o impedimento do Dodô. É porque o Cuiabá também é um time chatinho, assim, para jogar contra, né? O Palmeiras viu aí como é que é. O Botafogo também viu. E, bom, será que eu falo o nome dele, gente? Bom, tá sendo carrasco esses últimos jogos aí, né? Tá fazendo gol. O Davinho, o Davidson. O atacante mais carismático que tem aí do Cartola, do futebol brasileiro. Bom, pega um Atlético Mineiro, quem sabe ele pode fazer seu golzinho lá contra o Galo. Boas opções. Vamos ao tema capitão, então. A gente, obviamente, vai ver o Cano com a imensa maioria do eleitorado, né? Muita gente no Cano de capitão. Outras opções que você enxerga para capitão, Bruno? Para quem quiser fugir do Cano, de repente, numa dessa de diferenciar e querer tirar o prejuízo de outras rodadas. Fugindo do Cano, eu iria para o Palmeiras. Ou Scarpa ou Rony. Ou até mesmo o Endrick, no caso, né? Foi o mesmo linha de raciocínio que eu tive, acho que na rodada contra o Fortaleza mesmo. Eu acabei botando o Scarpa de capitão naquela rodada, ele fez 8, Rony fez 20. Até pela força do Palmeiras em casa. O Cano acho que vai ser o mais escalado, com certeza, muito à frente dos outros. Mas eu quero dar uma ousada, quero dar uma diferenciada. Acho que eu pegaria ele, para ser bem ousado mesmo, acho que eu pegaria o Endrick. O moleque joga muita bola, o moleque fez gol contra o Fortaleza, tá com muita moral com a torcida. Os últimos jogos, 2 gols contra o Atlético, assistência contra o Avaí, gol contra o Fortaleza. Então ele tá na confiança enorme, fechar com chave de ouro essa temporada 2022, ele já foi campeão do Sub-20, campeão de tudo até agora, e agora é campeão brasileiro. Então, eu citaria o Endrick aí como capitão um pouco mais ousado, que pode ser um baita nome. Mas, se quiser um pouco menos ousado, vai para o Rony ou Scarpa, logicamente. Boa. E você, Felipe, que já garantiu sua estada na tardezinha? Qual é a sua ousadia e alegria? Aí sim. E você, Cássio, você garantiu também ou não? Aqui é madrugadazinha com o bebê, não tem mais tardezinha. Tá certo. Vocês são os velhos tempos, né, Cássio? Mas me restaram poucas opções, assim. Acho que só de você sair do Cano você já vai estar sendo bem ousado, assim. Eu vou citar uma opção que é ainda mais loucura, digamos, e que eu não tenho coragem de fazer, mas eu vou citar aqui, que é o que o nosso Vitor Mainardi fez na rodada 34 e deu muito certo, que foi colocar o Capixaba, Capixou de capitão. Eu
evito não escalar um atacante de capitão, porque eu sempre tenho aquela esperança do atacante fazer 2, 3 gols e ser bem acima da média. E se você tiver, por exemplo, o Cano de capitão, ele fizer 20, 30 pontos, isso já te coloca em um patamar ou te tira de um patamar se você não tiver com ele de capitão e a maioria estiver. Mas tirando ele, junto com os nomes que o Bruno falou, eu acho que o Capixaba é uma boa opção para essa rodada, assim, pelos desfalques do Bragantino, pela fase dele. É impressionante como ele participa defensivamente e ofensivamente com a mesma qualidade e intensidade. É um cara que está jogando uma bola absurda, assim. É loucura para alguns colocar um lateral de capitão, mas já deu certo e pode funcionar de novo, assim. Então, acho que é uma opção para a galera ficar de olho. Se quiser fazer uma maluquice aí, coloca aí seu lateral de capitão. Ou até o que eu já vi algumas pessoas fazerem, de colocar Gustavo Gomes e Murilo também. Eu acho bem loucura, assim, mas são opções para sair um pouco da caixinha. Maravilha, bom demais fugir um pouco da obviedade. E uma dica para essa rodada, o GE publica a apresentação de cada jogo. E lá estão os pendurados de cada time. É muito bom ver os pendurados, porque tem muita gente que toma cartão para entrar de férias logo. Não precisa jogar a última rodada. O cara antecipa as férias em 4 dias. Quem não quer antecipar as férias em 4 dias? Tem muito time, como o Felipe disse no início do podcast, que não tem muito a aspirar nessas 2 últimas rodadas. Pô, então o cara já dá um miguezinho, já fica no sofá pronto para assistir Copa do Mundo, mesmo antes de ela começar. Então fiquem ligados aí. Por exemplo, Aleph Manga, do Coritiba. O Coritiba já está livre do rebaixamento. Tomou um amarelinho e tal, e aí descansa na última rodada. Não estou dizendo que o Aleph Manga vai fazer isso, mas é só um exemplo de jogador pendurado aí que pode, de repente, forçar um amarelinho e descansar na última rodada. Eu sei dessa estratégia porque eu estou no Cartola há 11 anos. Toda vez a última rodada é a que mais tem suspensos. Tem muita suspensão para abrir para a última rodada, então a gente nota essa tendência aí da galera já antecipar um pouquinho as férias. Vamos para os técnicos. Começo por você, Felipe. Meio que na linha de raciocínio do Cano de capitão, não dá para fugir do Diniz ou tem outras opções aí? Eu só vejo uma boa divisão nas escalações, acredito, entre Diniz e Abel Ferreira também. Acho que são os 2 nomes aí para essa rodada. O Abel Ferreira, que tem uma média superior a muitos jogadores, inclusive de 6,12. Acho que é bem difícil fugir desses 2 times. Os 2 jogando em casa, favoritos no confronto. O Palmeiras com uma solidez defensiva absurda. E o Fluminense com poderio ofensivo muito forte, que também sempre dá bons pontos para o Fernando Diniz. Então, acho que iria nesses 2 aí. Acho que qualquer um dos 2 está bem escolhido. Eu, mais conservador nessa posição, iria de Abel Ferreira para buscar o SG do Palmeiras, que acho mais provável que o do Fluminense nessa rodada. Eu jurava que você ia falar o Cuca, mas estou enganado. Não falamos nenhum jogador do Galo, não vou falar o Cuca, né? Seria incoerente da minha parte. Estou de pilha. E você, Bruno? Diniz ou Abel, ou tem uma terceira via aí possível? A minha terceira via seria o Dorival. Bom, o Flamengo abriu mão aí do brasileiro há algumas rodadas já. O Flamengo perdeu o último jogo para o Coritiba. O Flamengo não pode perder para Coritiba e Juventude seguido. Então, acredito que seja um jogo para o Flamengo voltar a vencer, até porque é o pior time do campeonato. Mesmo sabendo que, como o Cássio falou também lá no começo, que, historicamente tem tido dificuldade de enfrentar o Coritiba lá no Alfredo Jaconi, o Juventude, perdão, lá no Alfredo Jaconi. Então, eu focaria no Dorival aí. E para ser talvez ainda mais ousado, o Vojvoda. O Vojvoda diante dos desfalques do Bragantino para esse jogo contra o Fortaleza. Boa, curioso que a gente vai ter um triangular, né? Que o Coritiba já é campeão, né? O Coritiba ganhou do Juventude, ganhou do Flamengo e agora tem o confronto aí para cumprir tabela Juventude e Flamengo nesse triangular. Realmente boas opções. Cara, antes de fechar, eu queria citar aqui jogos que a gente não falou. Esse Coritiba e Corinthians a gente praticamente não falou. Avaí e Ceará,
É um jogo para o Ceará com a corda no pescoço. O Ceará só não foi rebaixado antecipadamente por conta do gol do Palmeiras. Queria que você, Felipe, me desse uma dica aí desse Coritiba e Corinthians, se é que você tem algum. Olha, é um jogo difícil, assim. O Coritiba vem de uma vitória muito importante e que foi muito comemorada, inclusive, tem que ser pelos seus torcedores. E o Corinthians já se garantindo ali entre os 5 primeiros colocados. São 2 times que vêm em bons momentos. Eu, nesse jogo, se fosse para ficar de olho em alguém, buscaria o ataque do Corinthians, né? Yuri Alberto, Roger Guedes, são boas opções. E também um cara que tem se destacado muito no meio, para mim, uma das revelações desse campeonato brasileiro, que é o Fausto Vera, do Corinthians, jovem jogador aí, que desarma demais, assim. Ele tem uma média de desarmes muito boa e sempre participa bem dos jogos. Eu acho que esses 3 jogadores do Corinthians aí, se fosse para citar alguém desse confronto, que é um confronto difícil e eu vou tentar fugir dele, mas acho que Roger Guedes, Yuri Alberto e Fausto Vera são opções válidas para a rodada. Boa. E, Bruno, a vida em Avaí e Ceará ou é um jogo para esquecer? Bissoli, de repente, o cara que mais teve pênalti para bater que eu já vi na vida, ou é um jogo para esquecer? Olha, eu acabei de lançar. Rapidinho, antes de falar do jogo Avaí e Ceará, cara, se me permite, fiz um levantamento rapidinho aqui de alguns jogadores pendurados, aqueles jogadores mais visados, né? Dessa rodada 37, que estão com dois ou 6 ou 5 cartões, enfim, que chegam pendurados aí para essa rodada. Ó. Do Fluminense, tem o Arias e tem o Cano, Germán Cano está pendurado. Do Palmeiras, tem o Gomes, o Piquerez, e acho que são os principais ali. O Dudu também está pendurado, tá, gente? E do Flamengo tem o Fabrício Bruno, o Pablo e o Arturo Vidal. Então, ó, jogadores que certamente muitos cartões estão de olho aí. E esse rapidinho levantamento que eu fiz aqui dos favoritos da rodada são os que estão pendurados. Mas voltando à sua pergunta, Avaí e Ceará, eu acabei de lançar um áudio Isso agora. Você fez pelo filtro do Cartola, olhando os cartões? Do Cartola. Só vale tomar cuidado que quando não tem um jogo, por exemplo, Flamengo e Palmeiras não valeu. Se algum jogador tomou cartão nesse jogo, ele não entra nessa conta aí. Às vezes o jogador não está pendurado. Por isso que eu sugeri entrar na apresentação do GE, porque para cartões, em termos de suspensão e estar pendurado, às vezes engana essa informação aí, porque os jogos que não são válidos para o Cartola acabam não entrando aí. Isso aí, realmente, para ficar de olho aí. Bom, mas eu acabei de lançar um áudio agora há pouco aqui para os meus assinantes, aqui, os meus parceiros do plano que eu tenho aqui junto com os cartoleiros, e eu acabei comentando do jogo Avaí e Ceará. Acho que vai ser um jogo aberto, jogo para nem olhar para muitas peças, se tivesse que olhar para alguém, era para jogadores do setor ofensivo. Então, vamos ver quem joga do Ceará, né? O Ceará que hoje ocupa a zona de rebaixamento, focaria mais no Ceará. O Jô pode ser um nome interessante para dar aquela ousada. Até mesmo os meios de campo, Vina e Lima, vamos ver qual deles joga, se vai ser os 2 titulares ou não. E o Steve Mendoza, né? Se estiver voltando, está voltando de lesão, não sei se vai ter condições para esse duelo. Eu olharia mais para os jogadores ofensivos. E o Bissoli, né? O rei dos pênaltis aí, o Bissoli. Detonador de SG, o homem que tirou SG da galera foi o tal do Bissoli. Ô, meu pai do céu. E, com certeza, o Bissoli acho que é um nome interessante também aí. Já que eu imagino que vai ser um jogo de 2-2, 2-1, jogo de gols para os 2 lados. Boa, o Bruno falou desse detalhe, joga o Lima, joga o Vina, fiquem atentos, porque esse jogo, a escalação vai sair antes do mercado fechar. Avaí, Ceará, Fluminense, Goiás, Coritiba e Corinthians, as escalações vão sair antes do mercado fechar, então pode ser uma ajuda a mais na montagem do seu time. Muito bom, hein? Foi bom demais esse podcast. Que estreia em grande estilo de Felipe Fred, hein? Que alto nível, outro patamar. Espero ter dado boas dicas, né, Cássio? Vamos ver o final da rodada. Vou começar aqui esse encerramento. Começar o encerramento é bom, né? Repetindo que o mercado fecha 18h30, horário de Brasília, desta quarta-feira. Não deixe de escalar seu time para a 37ª rodada e avisa o seu adversário também que o mercado vai fechar. Não tem graça ganhar de quem não escala o time. Por exemplo, o Felipe Fred ganha de mim quando eu escalo também. Então eu perco na moral.
Você, Bruno, seu destaque final aí. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Cartola Cash. Bom, destaque final para a galera realmente não deixar de escalar seus times aí. O mercado já fecha amanhã. Galera, ficar de olho nesses jogos aí do Palmeiras e do Flamengo. Vamos ver quem joga ou não. Ficar de olho nas informações lá do GE, porque é um jogo de título, né? Então, meu destaque vai ser por conta do Palmeiras mesmo. Acho que vai ser o grande foco dos cartoleiros. Mas a gente conhecendo o Abel, é bom ficar de olho, bom ficar ligado, porque ele pode, a qualquer momento, dar uma pista se ele vai poupar alguma peça ou não, e também ficar de olho nessa questão dos pendurados aí. Hoje o cartão amarelo faz menos impacto, né? Vamos dizer assim, hoje é -1 a pontuação do cartão amarelo, em outras temporadas era -2, junto com a falta era -2,5, então é bom ficar ligado nesses pequenos detalhes aí que podem, numa reta final, fazer grande diferença. E é isso, agradecer novamente o convite, agradecer estar participando do Cartola Cash, prazer estar falando com o Felipe, prazer estar falando novamente com você, Cássio. E espero também fazer com que o Felipe também tenha novos conteúdos lá para mim, para escrever lá o Bruno, 10 vezes campeão do Cartola Express. Tomara, tá igual o Palmeiras, daqui a pouco a gente vai se perguntar como que escreve, é o quê? Endeca, enfim. Eu não sei como, 10 vezes campeão, o quê? Deca campeão, é o próximo, quem sabe. Eu não sabia, o 9 era N, eu fui procurar. Deca Mineiro tem no seu uniforme, Deca campeão mineiro, verdade, de 16 a 25. Quem não sabe, joguei no América Mineiro já, tá, gente? Joguei na infantil do América Mineiro, aproveitando essa informação. Tinha que saber o Deca campeão, pelo amor de Deus. Pois é verdade. Eu era um ano mais novo que o Fred, do Fluminense, que aposentou, e joguei com o Wagner, que estava recentemente no Juventude, passa pelo Corinthians, pro Vasco, Cruzeiro. Enfim, só uma curiosidadezinha aí. E é isso. Beleza, obrigado aí, galera. Tamo junto. Valeu, Bruno. Bom demais. E Felipe, Fred, tem alguma dica aí para o Cartola Express, para sua palavra final? Todo mundo já é ansioso para jogar o Cartola Express da Copa do Mundo, né? Esfregando as mãos. Chega mais com o seu destaque final e parabéns aí pela estreia no Cartola Cash. Bora, valeu demais pelo convite, Cássio, Brunão, também um prazer estar aqui com vocês, duas referências aí quando se fala de Cartola. Eu não fui craque de bola como o Bruno, infelizmente, não joguei em time nenhum. E a minha dica... Eu fui craque da imprensa carioca em 2011, o único título do GE, que na época se chamava Globoesporte.com, final 6-3 contra o Sport TV, e eu fui eleito craque da competição. Isso faz uns... Joga de quê, Cássio? Jogos teimosos. Isso faz uns 20 quilos, né? Mas ainda dava para fazer uma graça. Tá certo. E minha dica, Cássio, é para te deixar feliz também no Cartola Express. Destacar aí as disputas de jogo único dessa rodada 37, que, adivinha só, Cássio, qual jogo que vai ser? Atlético Mineiro e Cuiabá? Perfeitamente. Atlético Mineiro e Cuiabá, na quinta-feira, às 8 horas da noite. As disputas de jogo único, quem não conhece ainda, são bem bacanas. Você escala ali 5 jogadores, sendo 1 de defesa e 4 você pode escolher entre atacantes e meias. Defesa você pode escolher também entre zagueiros e laterais. Coloca ali um desses atacantes ou meias para ser o seu craque, que vai ter sua pontuação multiplicada por 1,5. E aí você disputa com jogadores de um só confronto, né? Uma forma mais rápida de jogar, mas muito bacana, mais uma opção aí para você faturar no Cartola Express nessa rodada com Atlético Mineiro e Cuiabá, quinta-feira, às 8 horas da noite. Lembrando que no Cartola Express você pode se inscrever sempre até 1 minuto antes da bola rolar nesse jogo, portanto, até às 7h59, para a gente ficar de olho aí. Um jogo difícil de escalar, né? E lembrando também, importante, tem que escalar pelo menos um de cada time, tá? Não pode colocar 5 jogadores do Atlético ou 5 jogadores do Cuiabá. Mais um fator aí para dar um tempero nessas disputas. Deu certo quem botou Lopes e Walter, né, na última rodada. Não, goleiro não pode não, goleiro. Não tem goleiro, é verdade. Verdade, bem pontuado. Valeu, Brunão, valeu, Felipe, valeu, galera. Bom demais estar com vocês novamente. Saudações cartoleiras, boa rodada 37 a todos. Tchau, tchau.